Entre a vibração do Maracanã e números que parecem não acompanhar a intensidade, fica claro que aquela noite contou mais do que o placar de 1-0. Aqui vai a leitura fiel do que comentaram Walter Casagrande e Arnaldo Ribeiro no OL News Esportes, do canal OL, sobre o duelo entre Flamengo e Vasco. O domínio rubro-negro foi destacado como algo além da simples diferença no marcador. Técnica, física e tática mostraram-se amplamente superiores, especialmente pela condução de Felipe Luiz e pela continuidade do trabalho de Fernando Diniz. Casão enfatizou o nível de domínio do Flamengo, enquanto Arnaldo lembrou que era apenas a primeira partida do time profissional da temporada. Casagrande afirmou que o Flamengo amassou o Vasco e que a diferença foi tão contundente que, mesmo tirando um do placar, o jogo poderia ter ficado em 6-0, 7-0 ou até 8-0 ao longo de toda a exibição. O comentarista descreveu um Vasco sem resposta, enquanto o Flamengo exibia não só a parte física, mas uma intensidade, uma dinâmica e uma organização que reforçavam o que ele considerou um domínio técnico absurdo. A observação de Casagrande abriu caminho para a ideia de que a diferença entre as equipes hoje é enorme, algo que vai além da história recente. O Flamengo, segundo ele, consegue manter seus jogadores, conservar o treinador, descrito como jovem, com pensamento moderno e visão de futebol que se coloca em prática com uma parcela agradável de jogo. Arnaldo Ribeiro concordou ao destacar que a diferença técnica era clara desde o início, caracterizando o confronto como uma amassada de domínio total do Flamengo sobre o Vasco. Para ele, o Vasco ficou na roda e não conseguiu imprimir o mínimo de reação indispensável. O comentarista acrescentou que, se o goleiro do Flamengo fosse removido do quadro, isso não mudaria o panorama, tamanha fluidez com que o Flamengo conduziu o duelo. A visão de Arnaldo foi de que o Flamengo parece estar em outra dimensão, enquanto o Vasco enfrenta um desafio de reconstrução e de manter a agressividade, especialmente pela ausência de Ryan, o que, segundo ele, pesa na capacidade de pressão e de vitória na esfera ofensiva. Arnaldo também comentou sobre o que ele chamou de um sinal de alerta para outros grandes clubes do país, notadamente São Paulo, Vasco e Corinthians. Em sua leitura, o estado de situação de Vasco, São Paulo e Corinthians é constrangedor diante de suas posições de popularidade e da expectativa associada, o que torna as cobranças ainda mais contundentes. Ao falar de São Paulo, por exemplo, ele relembrou a derrota para a Portuguesa, destacando que Crespo tentou montar uma opção de elenco com jovens e veteranos, tentando encontrar um equilíbrio que, por momentos, pareceu promissor, mas acabou sendo insuficiente para evitar uma derrota que expôs fragilidades históricas. Antes do confronto, já se percebia a estratégia aplicada por Felipe Luiz. Ele reuniu o elenco, decidiu poupar alguns jogadores, Arrascaeta e Arrascaeta entre eles, e, mesmo assim, o time mostrou um desempenho físico surpreendente, algo que, para Arnaldo, contrastou com a diferença técnica que já era percebida. A leitura geral foi de que o Flamengo, bem preparado fisicamente, está em condições de manter o ritmo, algo que facilita a manutenção de jovens talentos e a aplicação prática de um futebol que ganha gosto aos olhos do torcedor. E sobre o cenário nacional, a conversa reforça a ideia de que o Flamengo vive uma fase de superioridade perceptível quando comparado aos rivais. O debate não deixou de apontar que a expectativa de continuidade depende de manter o elenco e a filosofia de jogo, algo que Casagrande e Arnaldo veem como firmeza estrutural, não apenas momento de fase. O retrato apresentado pelos dois comentaristas foi, portanto, de um Flamengo que se impõe não apenas pela vitória, mas pela maneira de jogar e pela consistência de planejamento. Encerramento curto. Valeu pela leitura atento ao que ocorreu em campo. CTA Criativo. Curta o vídeo, siga o canal e acompanhe as próximas análises para ver como esse duelo pode evoluir em cada rodada.